Olá, meus queridos, tudo bom? Estamos aqui hoje para falar sobre ritmos biológicos, porque é importante respeitá-los, com a Clarissa Giacchiara, maravilhosa companheira do meu podcast da Tenda Materna. Tudo bom com vocês? Estou muito animada de estar aqui para essa segunda live de esquenta da minha série Dar Voz às Crianças, que eu estava tentando colocar aqui o link para vocês se inscreverem, mas eu vou pôr a mão, porque pelo jeito Ctrl+C, Ctrl+V não funcionou. Gente, estamos entrando em Mercúrio retrógrado. Isso se vocês não sabem o que significa, a gente vai começar a rolar aqui um monte de problemas com comunicação. Mas tudo bem, vamos lá, que hoje vai ser um dia super especial de eu receber a minha parceira de longa data já. Faz mais de 5 anos que a gente se conheceu pelo Zoom Zoom de Mães, um programa que ela tinha online. Oi, meu amor. Ei, Má, tá boa? Tudo bem, vocês estão me ouvindo bem, gente? Estão escutando a gente bem? Eu tô te ouvindo super bem. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Maravilha. Flor, obrigada aí por aceitar o convite. Nesse momento a gente estaria gravando a Tenda Materna, né? Porque o horário que a gente tem de gravação geralmente é esse. Por sinal, amanhã vai sair um novo episódio da Tenda Materna sobre automutilação, que a gente gravou com a Mel Araújo. Então fiquem atentos aí que amanhã a gente vai soltar esse episódio. Tá super importante para a gente refletir sobre a adolescência, sobre esse comportamento de que está cada vez mais comum. 20 a 25% dos jovens confessam já ter praticado automutilação pelo menos uma vez. E aí a gente decidiu ampliar nosso olhar aí para poder tratar sobre esse tema. Então, não percam o episódio de amanhã da Tenda Materna, tá? Quem não conhece ainda a Tenda Materna tá no Spotify, em qualquer aplicativo aí de podcast. Mas assim, gente, ó, quero avisar vocês que eu tô com essa série que vai começar daqui a 2 semanas, dia 19, que é o Dar Voz às Crianças, que tem o intuito de trazer para vocês o olhar da perspectiva da criança. Porque a gente vive numa sociedade centrada no adulto e nós somos adultos feridos, que temos uma criança invisível dentro, uma criança interior que não foi atendida em suas necessidades lá atrás. Não tem como, nenhum pai vai ter a capacidade de atender tudo que a criança precisa. Mas por conta das nossas dores, por conta dos padrões que a gente herdou, das crenças que a gente herdou dessa relação que aconteceu lá atrás, nós temos muita dificuldade de compreender as crianças hoje em dia. E a gente tem essa sensação de que a criança está fazendo as coisas por má vontade, por provocação, porque ela está desviando para o mau caminho. E o que eu quero trazer com vocês nessa série e nessas lives de esquenta, e hoje a gente vai falar de ritmos biológicos por causa disso, é que vocês confiem na amorosidade desse serzinho que vem através de nós, por convite, sabe? Eles escolheram a gente para estar aqui e nós temos um papel fundamental, um compromisso muito, muito sagrado com eles, de preservar ao máximo a natureza deles, de respeitar ao máximo quem eles são, de permitir que eles venham a ser quem eles vieram ser. Entendeu? Então, o nosso papel é muito mais de adubar a terra para que eles possam florescer e ter um ambiente propício do que ficar talhando eles como se eles fossem um boneco de madeira que a gente sabe como é que tem que ficar desenhado no formato final. Não sabemos nada. O nosso papel é de aguentar, segurar o tranco, segurar a onda e conseguir observar e acompanhar. E estimular e criar ambientes propícios, mas não de interferir. E é um desafio enorme. Por quê? Porque nós somos muito controlados. E uma das coisas que foi muito controlada na gente foram os ritmos biológicos. E essa desconexão que esse movimento provocou na gente fez com que a gente ficasse ignorante de nós mesmos. Então, a gente não está conectado com a nossa natureza, não se conhece, não se respeita e acha que sabe mais que a criança e que tem que ficar ditando como ela tem que fazer com o próprio corpo. É uma coisa que não faz sentido quando a gente vai olhando assim, realmente não faz sentido. Então, vamos entender, né? Mas antes de pensar a respeito, simplesmente a gente faz no automático, né, Flor? Porque a gente tá cego. No fundo é isso, estamos cegos. Então, acho que a gente podia começar, Flor. Bom, primeiro, não apresentei direito. Clarissa, pelo amor de Deus, essa moça maravilhosa, que é psicóloga, que é minha parceira na Tenda Materna, que também é fundadora, que também é colaboradora lá professora na Escola de Educação Positiva, onde eu fiz formação em atuação consciente. Então, tive o privilégio também de ser aluna dela.
que é mãe do Lucas, que tem 7 anos, e do João, que tem 14. E faz 5 anos que a gente faz o podcast juntas, então eu praticamente me considero tia deles, que eu vou acompanhando as etapas. E ela da Nara, né? E eu sou mãe da Nara, que tem 7 também. Então, Lucas e Nara aí estão na mesma página. E aí, Flor, eu pensei da gente começar falando um pouquinho do bebê mesmo, né? De como que é a própria gravidez, a sensação que o bebê tem, para a gente poder conectar com a natureza dele já logo e entender o que acontece quando ele nasce e o que é o ideal, o ambiente ideal que a gente deveria propiciar para ele, para que ele pudesse seguir conectadinho com o corpinho dele. Sim. Má, muito lindo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Sempre maravilhoso estar com você. Me sinto muito à vontade do seu lado, né? Para ser quem eu sou. E é tão maravilhoso quando a gente ter relações, né, gente? Sobre isso também que a gente vai falar, né? Relações que a gente pode ser honesta, pode ser verdadeira, que a gente não vai ter eu não tenho que ficar me mascarando ou escondendo coisas, né? Então, essa criança, e aí pensem, né, não só em vocês, mães, mas também na criança que você foi, né, para entender um pouco disso que a Maíra começou falando, né, do quão afastado a gente está da nossa própria natureza e a gente quer impor, né, ou de certa forma inconscientemente, a gente vai reproduzir o mesmo ciclo violento que aconteceu com a gente. Então, quando a gente não questiona, quando a gente não estuda, quando a gente não investiga a nossa própria história. Então, a primeira coisa que a gente vai entender, né, é que todo ser humano, ele tá ali intimamente ligado com a mãe quando ele tá dentro da barriga e ele tá sentindo ali em tempo real tudo que acontece com essa mulher. Né? E de certa forma, esse bebê ele tem que fazer muito pouco esforço para receber, ele não tem que fazer esforço, ele está ali, né, simplesmente recebendo o alimento, tudo que ele necessita para se desenvolver, para crescer, ele está ali bem apertadinho, com uma temperatura bem regulada, né, estável. Então, ele está num ambiente muito confortável, seguro e propício para o crescimento e para o desenvolvimento dele. Ele está num estado de relaxamento, é quase que ele experimentasse uma sensação de unidade profunda com essa mãe, né? Ele e a mãe são um só ser. E ele não tem que fazer nenhum esforço para que nada chegue até ele. Né? Ele está simplesmente crescendo de forma relaxada ali. Quando ele nasce, né, Maíra? Ele já começa a experimentar essa angústia da separação, né? De sair desse corpo da mãe e começa a vivenciar essa experiência dual, né? Ora tá frio, ora tá calor, ora tem luz, ora tem sombra, ora tem som, ora tem silêncio, ora eu sinto fome, ora eu tô saciado. Ora tem mamãe, ora não tem mamãe. Ora tem mamãe, ora não tem mamãe. E teoricamente, né, a gente sabe que esse bebê ele nasce muito imaturo. Se a gente olha para a natureza, e é tão importante a gente olhar para a natureza, gente, hoje, né, não me deixa perder esse ponto não, que eu só vou abrir um parênteses e volto aqui, né? Mas quando a gente olha para a natureza, né, hoje eu estava na ginástica de manhã e a gente estava falando sobre a primavera, que já está dando sinais aqui que está chegando. E aí, né, teoricamente é dia 21 a primavera chega, mas a primavera ela já está chegando. E aí meu colega da ginástica estava falando que tem um pássaro que fica perto da casa dele, que ele fica umas 5 horas cantando, e ele bate as asas, ele abre, ele canta diferentes sons. E aí ele foi conversar com um amigo biólogo, e o amigo falou assim: ah, é porque isso já está anunciando a primavera, ele está fazendo isso para atrair a fêmea, tá. E como que a gente está totalmente afastado dos ritmos da natureza, né? Como que eu quero me conectar com a minha própria natureza, com esse ser que está tão conectado com a própria natureza, tão confiante no próprio corpo, se eu vivo num mundo que eu me sinto fora dele, né? Eu estava ouvindo um cara falar, o Eduardo Marinho, ele estava falando assim outro dia, a gente é uma sociedade antissocial. A gente é uma sociedade que o centro, né, a prioridade, o foco da nossa sociedade é o patrimônio, é o capital, e não o ser humano, a natureza.
né? Olha como os nossos valores, os nossos princípios, eles estão invertidos. E o que a gente está falando aqui, gente, é muito sério, porque o que a gente está convidando vocês é a resgatar esse olhar, né? A buscar informações, conhecimentos num primeiro momento, para depois vivenciar isso e tornar essa informação, transformá-la em conhecimento, em prática, em ações, né? Na relação aí com as crianças. Porque a gente está muito afastado da nossa natureza. E se eu não conheço, eu vou viver atropelando essa natureza, acreditando que eu não dependo dela, que a nossa natureza não é interdependente, né? Então, fechando parênteses, vamos voltar lá. Esse bebezinho, ele nasce, então, muito conectado com a sua natureza, né? Quando ele sai do útero, que ele estava ali extremamente confortável, não precisava fazer um esforço para nada, ele vai começar a manifestar, né? E mostrar as necessidades dele. O corpinho dele sinaliza para ele que ele precisa de algo, ele vai pedir. E ele está profundamente ligado com esse corpo. E ele vai pedir. Só um parênteses, Flor. Eu queria muito que as pessoas entendessem que esse é o conceito da autoestima. Da autoestima preservada, né? Em alta autoestima, né? Como a gente fala. Porque o que acontece? A autoestima não é algo que você tem que fomentar. É praticamente algo que você tem que tomar cuidado para não arrancar do bebê. Não interfere, né? Não interfira. Porque ela nasce intacta. Como que você pode definir? Ela é essa capacidade do bebê sentir o que ele necessita, né? Tá conectado com as necessidades dele, saber aquilo que ele necessita. Eu escuto meu corpo e eu peço por aquilo. Eu vou lá e luto por aquilo. Eu vou lá e grito pro mundo: "Oh, vem pra cá porque tá faltando". E eu não tenho medo de que isso não venha. Eu confio que eu vou receber. Eu me sinto merecedor. Óbvio que não é consciente, né? Mas ele tem esse mecanismo totalmente preservado. Ele nasce assim. É um instinto. O choro é um instinto. Então, o que acontece quando a gente passa a não atender, aí que ele começa a desconfiar e dá, por exemplo, interfere nesse ritmo, que a gente vai depois trinchar mais, aí que ele começa a ter essa confiança abalada. Opa, então quer dizer que aquilo que o meu corpo está dizendo, aquilo que eu estou sentindo, não é correto, é exagero, segundo a mamãe está nomeando, ninguém dá bola, ninguém vem atrás para poder me ajudar, então deve ter alguma coisa de errado. E aí que ele começa a desviar, e aí que essa autoestima é abalada. Por isso que eu falei que tem relação, mas volta lá. Mas, né, gente, porque a gente precisa de entender que esse bebê, o que ele faz? Tem uma necessidade básica e que a teoria do apego, ela traz para a gente com muita clareza, que é a necessidade de conexão, de pertencimento. É a nossa maior necessidade. Esse ser humano que chega aqui, o bebê, ele chega aqui num grau de vulnerabilidade, de dependência, né? Vulnerabilidade no sentido que ele está aberto, ele sente profundamente o que o corpinho dele está sinalizando, ele sente o que está acontecendo no entorno dele. E ele vai pedir por isso. Né? E cada vez que ele pede e mamãe não consegue interpretar, sentir, porque essa interpretação do que o bebê necessita, gente, ela não passa por um conhecimento só racional. Ela passa pela nossa capacidade de sentir o que ele precisa. Né? Como que eu vou atender ele? O que ele está me dizendo? E a gente precisa de se desligar desse excesso de mente, de barulho, desse ritmo acelerado, para eu realmente me conectar com o ritmo desse ser que acabou de chegar no mundo, que estava num processo de unidade com o meu corpo, que está conectado com o próprio corpo e que depende de mim. Não tem, esse bebê, ele não tem como prover satisfação das necessidades dele sozinho. E uma vez que ele não tem como, cada vez que eu não consigo atender milimetricamente o que ele necessita, a sensação que ele experimenta é de morte, é de desespero, porque aquilo vai se tornando uma grande ameaça. Ele precisa algo, o corpinho dele está sinalizando que ele precisa, aquela, né? O que falta, a necessidade não é atendida, e o que acontece? Ele vai começar, em função dessa necessidade básica, que é a conexão, ele começa a se desligar, ele começa a encontrar maneiras, esse corpo desliga automaticamente, a gente explica isso profundamente nos cursos, nas formações dentro da Escola da Educação Positiva, né? Tem teorias da neurociência, a teoria polivagal, que explicam isso profundamente, né? Como que isso acontece dentro do nosso sistema nervoso. E
Então, esse corpo começa a desligar. E esse desligar, o que esse bebê vai registrando? Isso que o meu corpo está sentindo não é confiável. Isso que o meu corpo está manifestando não é confiável, porque eu dependo de mamãe, eu preciso de mamãe, eu preciso desse olhar dela. Tudo que é a minha necessidade mais básica. Então, deixa eu abrir mão disso daqui, né? E eu começo a abrir mão de mim mesmo, de quem eu sou, da minha conexão profunda com esse corpo. Ontem eu estava numa aula, Maíra, com as meninas da filiação e estava falando com elas, gente, vocês já imaginaram o que seria um mundo se a gente tivesse conectado com o nosso ser essencial, se as nossas necessidades básicas infantis, no momento que a gente estava mais dependente e vulnerável, elas tivessem sido milimetricamente atendidas? Imagina a potência que seria, o quanto que a gente estaria consciente do que nos acontece, de todos os sinais que o nosso corpo dá, o quanto que a gente seria empático e seria capaz de sentir o nosso corpo, sentir uns aos outros, a força, a autoestima que a gente teria para comunicar o que a gente necessita, né? O Como que quanto as seria... crianças serem respeitadas, né? Porque quando a gente começa a estudar a natureza, gente, é impressionante. A gente vai detectando violências invisíveis e naturalizadas no nosso entorno o tempo inteiro. E são nos mínimos detalhes. É você andar na rua e ver um pai gritando com a criança porque ela tá andando muito lenta. Quando você vê, a criança tá o quê? Distraída com uma pedrinha que ela viu no caminho. Ah, que coisa mais linda! Aí ela agacha, olha a pedrinha. Tipo, não é uma coisa do tipo assim, não, a gente vai ter que ficar sempre parando para tudo que a criança quer. Mas assim, é você entender que aquilo não é. Ai, que saco, você de novo, vem logo, quando é que você vai aprender? Não, ui, a criança parou no momento dela porque ela está conectada com o momento presente. E para ela aquilo é sagrado, é uma descoberta maravilhosa, a Joaninha que passa. E aí você percebe, no mínimo detalhe, o quanto a criança é agredida porque ela está conectada com ela mesma. Tipo, ela tá tentando levantar da cadeira na refeição, no restaurante. Por exemplo, aqui que eu tenho restaurante na piscina, né? Onde eu moro, no condomínio. Aí, sei lá, sempre calha, né? Outro dia, jantando com uma família que eu não conhecia, que tinha um garotinho de 2 e um garotinho de 5. Nossa, as crianças ficam andando para lá e para cá, porque elas estão acostumadas. É um lugar incrível para Nara, porque tem um espaço aberto, grande, e as crianças ficam brincando enquanto a gente está sentado. O adulto está lá tomando a cervejinha, o aperitivo, conversando e não sei o quê, e as crianças estão soltas brincando. Meu, imagina uma criança de 2 anos que tá na idade de querer caminhar, né? Louca para poder explorar, vendo as crianças brincando e a mãe querendo que ela fique sentada a refeição inteira. Sabe? Tipo, filho, volta pra cá. Filho, volta pra cá. Nossa, o menino começou a ficar nervoso. E aí, depois ele vem com um comportamento agressivo e a mãe acha que o menino tá sendo mal educado, do nada tá me tratando mal. Quem é ele para me tratar assim? Então a gente não vê a cadeia que nós mesmos provocamos em nenhum momento. E aí ela olhava para mim com vergonha, do tipo assim, ai, nossa, meu filho tá se comportando mal. E eu pensava, nossa, tipo, mal sabia ela que tipo, eu tava pensando, nossa, tadinha, se ela soubesse da natureza do filho, do ser humano, do bebê, da criança, ela não estaria tratando ele assim. Entendeu? Ela estaria minimamente tentando negociar com ele, deixar ele correr um pouquinho, depois volta, dar um pouquinho de comida, mas entendendo que no contexto, para ele era muito difícil ele se conter. Que ele não tem nem maturidade neurológica para isso, né? E o mais bonito disso tudo, Maíra, é que a Sara comentou aqui, nossos olhos mudam. Na verdade, as crianças, elas trazem essa oportunidade para a gente. Nem sempre a gente abraça a oportunidade, mas elas estão o tempo inteiro convidando a gente para a gente se reconectar com o nosso ritmo natural, com o nosso ritmo humano, com o que é realmente prioritário e essencial do humano. Se tem um ser aqui que é conectado com a própria natureza, que chega aqui, são as crianças. Gente, isso é tão louco, né? Porque aí a gente começa a ver grandes sábios, grandes pessoas que têm uma grande influência aí, mestres. Por exemplo, Jesus Cristo mesmo falava, né? Que o reino do céu é das criancinhas. Você quer alguém que está mais conectado com a natureza humana que as crianças? A gente tem tanto para aprender com elas. E é o que você falou no início. Ao invés da gente querer impor, eu preciso de trabalhar para eu diminuir o meu ritmo, para eu me reconectar com o meu ritmo natural e me desligar um pouco desse ritmo externo, para eu conseguir acompanhá-las e reaprender a sentir,
a escutar o meu corpo, a sustentar as minhas necessidades, a deixar claros os meus limites, a sentir os outros que estão me... Porque a criança ela é capaz disso tudo que eu estou falando aqui, né, Maíra? Se a gente cuida desse ambiente. Então é um convite, gente, que elas trazem pra gente. E a gente fica querendo fazer exatamente o que você citou, que essa sua vizinha estava fazendo. A gente se desorganiza. Por que que a gente se desorganiza diante de tantas demandas e pedidos e do ritmo da criança que é diferente do nosso? Por quê? Porque a gente foi tão violentado, a gente teve, como eu falei no início, a gente teve que abrir mão tanto da nossa natureza que isso ficou registrado no nosso inconsciente que não era seguro vir à tona. Então isso está num lugar muito inconsciente. E aí a gente segue reagindo quando os nossos filhos manifestam algo que eu não tive a possibilidade de vivenciar na totalidade. Mas, na verdade, esses desconfortos que os nossos filhos trazem, a gente sempre fala isso na tenda, né, Maíra? Eles são grandes oportunidades da gente integrar, da gente entender o que nos aconteceu lá atrás. São E poder dar disso hoje. Eu digo que são como se fosse um portal de despertar, assim, uma possibilidade de você fazer uma leitura. Por que que eu fico tão desorganizada quando minha filha não raspa o prato? E aí eu fico numa insistência de tentar manipular ela, mesmo que não seja forçada de uma forma muito explícita, mas eu tento manipular para que ela coma tudo, né? E aí eu fiquei postando algumas coisas sobre ritmo biológico esses dias na página. E aí tem pessoas que se identificam e falam, nossa, realmente foi assim comigo, eu tento não fazer isso. E tem pessoas que começam a se justificar, né? Ah, mas se eu não insistir para minha filha comer, ela vai ficar na porta do hospital, anêmica e subnutrida, não sei o quê, porque ela não come. Só quando eu insisto, só quando eu coloco a tela, só quando eu faço não sei o quê, porque se fosse por ela, não posso ficar nessa coisa de confiar. É tudo bonito, do jeito que vocês falam, porém, na prática não funciona. E aí eu vejo que tem esse medo gigante, né? E eu fico pensando, nossa, mas se chegou também nesse ponto da criança não, por exemplo, recusar tudo, como que foi conduzido isso? Com que energia? Com que desconfiança desde o início? Porque se ela tá falando isso agora, muito provavelmente lá atrás ela já estava querendo ter controle da situação, né? De tipo, eu que vou ditar a quantidade, eu sei o que é melhor para ela. Que nada mais demonstra, primeiro, de certa forma ela poderia estar munida de mais informações, porque se a gente vai ler Carlos Gonçalves, alguma coisa que tenha referência a isso, a gente já percebe que, nossa, é a gente que está com uma expectativa de que, sei lá, que a criança de 2 anos coma muito bem, quando na verdade ela vai comer muito menos. Ela precisa de muito menos nessa época, entendeu? E aí a gente pode ser mais flexível, enfim, tem mil coisas que a gente vai aprender quando a gente estuda, né? Mas acho que o principal que a gente quer trazer aqui também é essa história de você conseguir conectar com o teu filho de verdade, que é um desafio do cão, porque a gente não tem essa destreza, a gente não foi criado assim. E a forma como a gente se vincula é resultado da forma como a gente aprendeu lá atrás a se vincular, né? É resultado do vínculo que os nossos pais criaram com a gente. E se eles realmente não conseguiam ver a nossa natureza, como é que eu vou ter capacidade de olhar para o meu filho e entender o que ele está me trazendo? Eu vou ficar ressabiado, vou falar, ei, peraí, imagina. Eu estava tentando lembrar, Clarissa, porque na minha casa, eu recebi meu irmão esses dias, né? Então a gente começou a trocar ideias de muitas coisas, de histórias antigas e tal. E o meu irmão, ele tem muito menos trabalho de autoeducação do que eu, nesse sentido, né? Tipo, ele também não chegou a ser pai ainda, mas ele ainda tem muito de um discurso enganado, assim, preservado, assim. Minha mãe faleceu há 12 anos, ele coloca ela num pedestal, não consigo pensar em nenhuma coisa que ela tenha feito de ruim pra gente. Tipo, imagina, ela tratava a gente maravilhosamente bem. E uma das minhas lembranças é o Boca de Couro não rasga, quando ela prendia ele no quarto chorando e falava assim, deixa ele lá. Não vai entrar no quarto para consolar ele. Ele tem que parar com essa brincadeira. Boca de couro não rasga. Fica tranquilo que daqui a pouco ele para. E ele não tem lembrança disso. Entendeu? Enfim, e eu vejo o resultado disso, de adoecer e não contar para ninguém, né? Ele mora na Austrália, mora na Espanha, meu pai mora no Brasil e minha irmã na Califórnia. Mas, tipo, se ele fica doente, ele tá com problema, ele não vai contar pra gente. Por que será? Entendeu? Tem esse padrão na minha família muito forte, de ninguém achar que tem o direito de incomodar o outro com a própria dor. Mas aí eu tava lembrando da questão das refeições. Eu lembrei de um comportamento que eu tenho hoje, eu odeio, eu tenho o maior negócio assim, de servir as pessoas. Sabe aquela coisa que você faz o prato, aí você vai começar a servir todo mundo? Eu não quero, porque eu não quero estipular para o outro a quantidade que ele vai comer. Me dá aflição, assim, é como se eu estivesse empurrando para ele, ó, eu quero que você coma tanto. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas é porque provavelmente, eu não tenho memória clara, provavelmente minha mãe que colocava para mim
E com certeza ela falava, agora vai comer. Entendeu? Tipo, ou seja, não tinha flexibilidade. Então, tipo, acho que de ficar com essa ideia de, cara, como era doloroso ter que cumprir com a expectativa dela e desrespeitar o meu corpo para deixar ela contente, satisfeita ou evitar algum castigo, né? Eu criei trauma de, tipo, eu não quero servir ninguém. Então, eu tenho esse movimento. Você se serve. Ó, eu fiz a comida, mas você se serve. Eu não gosto de servir ninguém. Tipo, eu não gosto. Aí eu fiquei pensando, nossa, tem a ver com isso. Com certeza tem a ver com isso. Então, tipo, é importante a gente ter noção, gente, que a gente não tem o direito de determinar o que o outro está sentindo. E eu sei que é desafiador, porque a gente às vezes quer agasalhar o filho, porque tá frio lá fora, mas ele tá correndo que nem um louco, e tá suando em bicas, tá dizendo não quero pôr o casaco, e a gente dá um jeitinho, porque senão ele vai ficar doente na nossa cabeça, né? E tipo, a gente tá protegendo, no entanto, a gente tá desrespeitando ao mesmo tempo, né? Tá tentando proteger, né? Porque no nosso critério, olhando pro filme, tipo, outro dia mesmo na piscina, a Nara correndo pra lá e pra cá, já tava fazendo um vento super gelado, eu parada, sentada na grama com as amigas conversando, comecei a sentir frio. Olhando pra cena, me dava nervoso. Gente, ela vai ficar com uma dor de garganta. Aí eu pergunto, Nara, você quer colocar vestido? Não, papai, tô bem. Confiar, né? Desafiador. É, a gente vai oferecer, né? Mas quando a gente entende, né, Maíra? Você trouxe no início da sua fala uma coisa que é muito maravilhosa, assim. Outro dia eu vi que você postou na sua página o vídeo da Ana Paula Cury. Gente, eu até fiquei emocionada. Tinha tanto tempo que eu não vi aquele vídeo. Ela é É. muito maravilhosa. Mas como que essa criança ela já traz esse potencial, né? Quando a gente fala que ela está conectada com o corpo, com a própria natureza, a gente está falando também que existem alguns ritmos. Existe o que é ritmo, né? Esse pulso, né, do corpo. Existe um saber da natureza desse ser que já está registrado e guardado ali em potencial. E que o nosso papel é simplesmente, né, acompanhar com um interesse genuíno, olhando, estando disponível. Nesse lugar, né, a gente não entende que a criança ela está aqui aberta, ela está totalmente disponível, ela confia que ela vai receber. E que hoje, como adulto, e aí a gente chega na adolescência, o adolescente vai fazer o quê? A criança, ela só recebe, teoricamente. Por quê? Porque ela depende, esse é o pulso da natureza. O adulto está aqui para literalmente servir a criança. Mas a gente tá tão esburacado, tão vazio, tão cheio de dores, que a gente acredita que a gente não pode servir a essa criança porque ela vai virar um tirano lá atrás. Na verdade, esse servir a criança, esse atender às necessidades da criança é a maior oportunidade que a gente tem de reconectar com a nossa natureza e praticar o que é o amor incondicional, porque a gente não sabe. Então, quando eu escuto o povo falando assim, mãe, amor de mãe é amor incondicional. Mentira! Amor de mãe não é amor incondicional. A gente está o tempo inteiro tentando manipular e colocando nessa criança, sem observar, sem chegar, sem se aproximar, sem sentir ela, o que eu acredito que é melhor para ela. Amor incondicional é esses olhinhos dessa criança que confia que a gente é capaz de prover, que a gente briga com eles, a gente xinga, a gente põe no quarto essa criança lá, né? E daqui 5 minutos ela tá atrás de mim de novo, me olhando, buscando meu amor. Por quê? Porque ela depende de mim. A natureza dela depende de mim. Essa criança não pode sair por essa porta e falar assim, mamãe, tchau, vou embora, vou buscar outra família melhor. Ela não pode fazer isso, ela não consegue, ela não tem autonomia para fazer isso. Então, quando eu entendo que a infância é esse lugar de receber, que a adolescência é esse lugar de experimentar e trocar entre iguais, e que a vida adulta é o lugar de dar para a criança, eu começo a entrar num lugar de autorresponsabilidade. Porque além de dar para o meu filho, eu vou ter que dar para mim mesmo o que me faltou. E a gente fala isso muito nos episódios da Tenda, quando a gente fala sobre criança interior. Né? Eu não vou lá agora cobrar da minha mãe o que ela não me deu. Não, não é sobre isso. Mas eu, como adulto, eu não dependo mais de ninguém. Eu posso dar para mim mesma, maternar minha criança interior, buscar ajuda com profissionais, com pessoas, com amigos, com outros adultos, porque a gente é interdependente também, não significa que eu não vou precisar de ninguém, que eu me basto, não é sobre isso.
Mas eu vou, Maíra, nossa, eu tô precisando tanto de ser escutada, aqui tá difícil hoje, me escuta, por favor, eu preciso que você me ajude a me regular, me escutando, me abraçando, me tocando, para que eu possa estar mais inteira para entregar para os meus filhos, né? Então, a gente tem como buscar recursos, a criança não, ela só tem a gente para entregar. Eu tenho uma série que eu tava colocando até no Stories hoje de manhã. Eu tenho uma série de vídeos que eu faço de brincadeira, né? Com a central dos adultos feridos, a central de atendimento das crianças invisíveis e os diálogos de uma mãe imperfeita. Quem não segue, quem não acompanha, pode começar lá. Eu coloquei as pastinhas lá para vocês acompanharem. Mas na central de crianças invisíveis, eu até coloquei uma apresentação lá no Stories falando assim, essa é a mais difícil de todas. Porque o adulto recebe a reclamação da criança, do tipo, sei lá, minha mãe tá me forçando a comer e eu não sei mais o que fazer, né? E eu não tenho muito poder. E o atendente é um adulto, mas ele não tem muito poder de ação, porque, tipo, não depende, não é a criança que vai ter que aprender a comer tudo, entendeu? Nessa conversa. Você, então você tem que aprender a comer tudo direitinho, né? Tipo, não é isso que o adulto vai falar na central. Vai falar assim, então, a tua mãe, ela tem uma dificuldade muito grande. Muito provavelmente porque lá atrás forçaram ela a comer, ela ficou desconectada de si mesma. Entendeu? Então tipo, é quase que um consolo do tipo, entende a dor da tua mãe, né? Eu sinto muito, e vamos rezar para que a mamãe encontre um caminho de autoeducação. Porque o único caminho para resolver a questão dessa criança é que esse adulto desperte, em primeiro momento, e depois que ele aceite o convite de fazer um processo de autoeducação para poder se rever, olhar para a própria história, olhar para as próprias dores, ver o quanto que ele está refém dessa criança interior dele que está ferida, quanto que ele está movido, movimentado, o quanto que os gatilhos dele são acionados, porque essa criança se sente acuada, com medo, com raiva, enfim, provocada, cutucada, né? Na dor dela, e aí ele responde para essa criança, gente, se a gente for reparar, quem está conversando com a criança na hora do surto é uma criança, não é um adulto. É a nossa versão criança, infantil. Muitas vezes está com vontade de vingança, de toda a injustiça que a gente viveu lá atrás. Quem é essa criança que ousa se comportar da mesma forma que eu me comportava, bem naquele momento que a mamãe era mais hostil comigo? Ou que eu me sentia mais desamparada emocionalmente. Todo o esforço que eu fiz para poder tentar reprimir aquilo que era da minha autenticidade, da minha natureza, do meu ser essencial, que era meu, era único. E eu tive que esconder, tive que guardar, tive que reprimir. Nossa, eu fiz muito esforço. E você, por muito menos, está fazendo esse chilique, por exemplo, né? Tá dando esse escândalo na nossa cabeça. A gente começa a ficar muito injuriado com a criança, porque comparando com a nossa história, inconscientemente, né? Tipo, esse movimento é interno e eu coloco nos vídeos de uma forma muito clara, né? O que estaria acontecendo na mente da pessoa. Fica evidente que é uma criança que está se confrontando com o nosso filho naquele momento. É a nossa versão infantil. Entendeu? Então, o movimento é eu aprender a acionar a minha versão adulta nesses momentos. É eu fazer uma pausa e reconhecer, opa, quem está gritando aqui, quem está louco para gritar com a criança e controlar essa criança e fazer alguma coisa para mudar esse comportamento, essa resposta que ela está trazendo, que está me incomodando, que está doendo na minha ferida, quem está fazendo isso é a minha criança interior. Opa, eu tenho que respirar e falar, peraí, meu amor, eu tô entendendo, tá doendo, mas quem tem que estar no volante agora é o adulto. É a minha versão adulta. Só que sair desse lugar requer essa autorresponsabilidade. Requer sim um esforço. Não é simples. Porque a gente está nesse padrão há décadas, né, Flor? Respondendo pela criança. E muitas vezes despertado somente no confronto com a criança, também é verdade. Que pode ser que esse despertar venha com a maternidade, com a paternidade, e é o convite, é o presente, a oportunidade que a gente estava citando antes. Então é lindo também. Porque, nossa, é o que eu falo também nesses vídeos e em todo lugar, né? É justamente naquele comportamento que mais me incomoda que eu vou identificar onde estão as minhas feridas. Por que dói essa criança descer da cadeira e ficar se movimentando? Por que eu fico com tanta vontade de controlar e de inibir o movimento dela? Ou por que eu preciso fazer ela raspar o prato? Por que eu não consigo entender quando ela tá, sei lá, sem conseguir dormir e vem pedir ajuda para mim de madrugada? Eu, que, por exemplo, nunca tive o direito de dormir no quarto dos meus pais, a não ser doente. Entendeu? Tinha que adoecer para ganhar o direito de poder estar junto, né, com o toque do corpo da mãe. Entende? Que é uma necessidade básica.
Enfim, queria trazer esse panorama para a gente poder ter consciência de como afeta também. Mas seria legal, acho que, Flor, a gente de repente até citar quais são os ritmos biológicos, né? Para que as pessoas saiam um pouquinho também com uma clareza maior. Teve até uma pessoa aqui que comentou, eu vi que tinha umas perguntas, eu estava olhando aqui, ó, uma delas perguntou uma coisa interessante, falou assim, meu filho tem 5 anos, todas as noites ainda faz xixi na cama, coloco fralda quando ele dorme, mas como mãe eu confesso que eu fico frustrada, como que eu posso ajudá-lo? E aí, meu, primeiro convite que eu faço, baixe o e-book gratuito que eu fiz junto com outras educadoras parentais que foram formadas também pela Escola da Educação Positiva em Atuação Consciente. Esse e-book é facinho de você baixar, entrar no meu site cantomaternar.com/ebooks. Lá tem e-books gratuitos, tem esse sobre desfraude consciente, tá? E aí você vai tirar um monte de grilo que você tem na cabeça sobre esse tema para entender que não tem problema nenhum no que está acontecendo no teu filho. A menos que, pode ser que tenha aí, mas assim, vamos pensar que ele está aí no desenho dele original, no ritmo dele, e o que ele precisa é uma fralda, até o momento que ela fique seca. Que ela acorde seca vários dias seguidos, sem nenhuma pressão. Porque qualquer coisa que você fizer para tentar apressar esse processo, conversa, prêmio, castigo, ou até uma cara feia, pensa no estresse de você tá todos os dias tendo que limpar esse lençol, né? E aí, obviamente, você vai cansar, obviamente, você vai fazer uma cara de uf. E esse menino, ele tá absorvendo isso, o seu mal-estar, o seu descontentamento com o fato dele ainda não ter atingido o desfraude, não ter chegado nesse ponto. Não ter correspondido à sua expectativa, né? Exato. E aí ele se sente inadequado, ele sente que ele é uma decepção para você, e não tem necessidade nenhuma. Ele tá simplesmente indo conforme o ritmo do corpo dele. Não tem E aí, mérito. é isso que eu estava falando, né, Maíra? Assim, que aí ele começa a duvidar do corpo em função dessa necessidade de pertencimento. Por quê? Porque ele depende de você. Por quê? Porque ele constitui o olhar para ele, para o mundo, para as relações, a partir do seu olhar, do que você nomeia para ele. E ele começa a abrir mão dele, dos ritmos que o corpo dele traz, né? Porque a excreção é um ritmo biológico, é exatamente isso que a Maíra está falando, né? Então, vai chegar um momento que esse corpinho ele vai conseguir controlar os esfíncteres. A gente não precisa duvidar disso. Da mesma forma que vai chegar um momento que essa criança, se ela tem um corpo saudável, se ela não tem nenhuma... saudável não, né? Mas se ela tem um corpo que tem ali os recursos para que aquilo aconteça, né? Se não tem nada desorganizado nesse corpo aí, né? Essa criança, ela vai andar. Ela simplesmente vendo adultos, né, se movimentando, andando ao redor dela, ela não precisa de nenhum estímulo ou intervenção, ela não precisa de andador, ela não precisa que você fique dando a mãozinha para ela, ela simplesmente precisa do seu olhar atento e disponível e você atendendo exatamente o que ela necessita. O que é ritmo biológico vai vir de uma forma natural e essa criança vai. E a gente imagina que essa criança, assim, ela pode começar a andar aos 9 meses, ela pode começar a andar com 1 ano, pode andar com 18 meses, a Nara andou com quase 18. Imagina se eu, desde os 9 meses, porque na sociedade atual estaria todo mundo aí com essa ideia de que as crianças têm que começar a andar com 9 meses. Imagina se eu ficasse promovendo técnicas, táticas para poder forçar minha filha a acelerar o processo dela, que naturalmente viria só dali a 9 meses. Ela ia ficar 9 meses sendo torturada, gente. Ou alguns meses, porque eu talvez até conseguiria, mas de repente ela vai chegar toda meio zoada. Pensa assim, uma criança, por exemplo, que está tentando agradar esses adultos, atingir, digamos que ela está lá tentando cumprir a expectativa de um adulto que está querendo que ela aprenda a controlar os esfínteres e ela ainda não está preparada. Sabe o que pode acontecer com ela? Que é uma coisa que me doeu muito quando eu imaginei essa cena. Ela está no parquinho e ao invés de ela estar brincando, ela fica encolhidinha num canto porque ela fala, meu, se eu for, vai que escapa o xixi. Vai que escapa o cocô e eu passo vergonha? Entendeu? Tipo, ou seja, ela tá sendo impedida de ser criança. Porque o adulto cisma que ela não tem mais um motivo para usar fralda. Já não é o tempo da fralda. Imagina se a gente simplesmente respeitasse o tempo dela. Se você fala, mas eu tenho que devolver a fralda porque agora ela voltou a fazer xixi. Se ela voltou a fazer xixi à noite na cama, provavelmente é porque o desfraude dela não devia ter acontecido ainda. Então oferece a fralda para ficar mais cômodo. Porque ficar limpando o lençol toda noite
vai ser estressante para todo mundo. Ah, mas ela não tá aceitando a fralda. Provavelmente porque foi demonizada. Entendeu? Se todo mundo. Então, tipo, não é a criança que tem que aprender a não usar a fralda, é o mundo que tem que aprender a entender que não tem sentido a gente colocar data, a não ser que seja muito mais pra frente, entendeu? Lá depois dos 5 anos, 6 anos, sei lá, 7 anos, que a gente vai se preocupar se realmente preciso investigar se é uma causa, se tem algum problema aí, emocionalmente pode ter alguma coisa e tal. Não é isso também. Mas vocês entendem que, tipo, às vezes a gente tá lá com 2 anos querendo promover uma coisa que com 4 não tem problema nenhum a criança ainda tá com fralda. Você só vai começar a investigar se tem alguma coisa depois de 7. Não precisa antes. Até uns 7, 8 anos, esse processo ainda está acontecendo de controlar os esfíncteres. Então, a Dani está perguntando, meu filho tem 5 anos e faz xixi na cama. É normal? Super. Super. Né? Põe a fralda, relaxa e deixa ele no tempo dele. Né? Quanto menos a gente interferir. E cuida, gente. Olha só, o meu filho, o Lucas, né, ele também fez xixi na cama até, sei lá, 6 anos, mais ou menos. E eu observava, aí tinha dia que fazia, tinha dia que não fazia, tinha dia que eu sabia porque bebeu muita água e ele dormia, enfim. Mas tinha dias que eu observava, os dias que eu passava mais conectadas com ele, mais disponível, geralmente ele não fazia xixi na cama. Então observem que quanto mais essa criança ela se sente atendida nas suas necessidades, né, quanto mais ela se sente acompanhada, esse processo ele também vai acontecendo de uma forma mais organizada, mais rítmica, mais natural. Então, atendam, olhem para a criança, acompanhem, sintam. E aí, só para pontuar, Mar, não é os ritmos biológicos não é só a excreção. A excreção é um, movimento é outro, a alimentação é outro e o sono é outro. Ontem você falou com a Lívia sobre sono, né? Falei um pouquinho sobre sono, mas a gente estava falando de apego seguro, né? Então falou meio que geral também. Mas acho que assim, um ponto que você tocou que é muito importante, né, Flor? Que quando a gente vai para esse caminho da criação consciente e ficar menos, digamos, querendo controlar o comportamento, porque a gente fica muito com o que acontece, né, com a maternidade, né? A gente tem. Eu gosto da Chefari que ela descreve de um jeito muito interessante. Ela fala assim que quando a gente gera um bebê, a gente, na verdade, se transforma em diretores de cinema. A gente desenha um filme na cabeça do que vai ser essa criança, né? Tipo, do que vai ser, do que eu vou ser como mãe, do que esse cara vai ser como pai, de como esses avós vão se comportar, tudo. Tudo tipo, já tem todo o desenho, assim, do que a vai família ser. Eu tenho todo o filme, assim, do futuro desenhado na cabeça. E aí o que acontece? Obviamente, ninguém consegue cumprir. Nem eu mesma, nem o marido, nem o pai da criança, nem os avós, nem a criança. E aí a vontade que a gente tem é o quê? De demitir ou de mandar todo mundo para o psicólogo. Entendeu? Tipo, porque a gente não quer lidar com. Não, o que é isso? Era para ter. Então, tipo, eu faço o prato, quero que a criança coma, a criança fala que não tá com fome, eu me sinto mal porque tipo, eu queria que ela comesse e me elogiasse como a melhor mãe do mundo. Ai, mãe, adorei sua comida tão gostosa, você é uma mãe incrível. Como ela não fez isso, eu acho que ela me acha uma péssima mãe. Eu acho que essa menina tem algum problema. Eu acho que eu tenho que insistir para ela comer, que ela é ingrata, não sei o quê. Nanana. Mas na verdade ela só tá sem fome. Chegou da rua, beliscou alguma coisa, vamos supor, né? Tipo, tô imaginando aí um desenho. Chegou da rua, beliscou alguma coisa, ai, agora eu não tô com fome. Desculpa, não vou comer tua lasanha. E eu me ofendo. Me ofendo porque no meu filme ela tinha que ter. A fala seguinte era: ai, mãe, não acredito que você fez minha lasanha preferida. Ai, tava morrendo de fome. Tá uma delícia. Você é uma mãe incrível, te amo. Beijinhos e tchau, vou pra cama contente. E aí fica aquele filme: opa, eu sou uma mãe incrível. Mas não é isso que acontece, entendeu? Então a gente tem que aprender também a lidar com isso. Mas, eu até perdi o fio. Mas a Chafari, ela fala isso. E o que eu tava falando antes, meu Deus? Ou seja, a gente tá falando dos ritmos. Tá falando do... que tá lá a gente tá falando do sono. Não, que eu acho que é importante que você trouxe uma coisa que é da gente entender mais o comportamento como uma forma de comunicação. Uau. Então, de repente, pode até ser que essa criança que tá fazendo xixi todas as noites na cama esteja insegura com alguma coisa. E aí, a minha preocupação não é ela precisa parar de fazer xixi e molhar a cama, entendeu? Não, eu preciso entender por que ela tá tão insegura.
Será que aconteceu alguma coisa? Porque às vezes tem aquelas fases, né? De repente o sono fica completamente desorganizado. A criança estava dormindo bem e de repente começou a dormir mal. O que será que aconteceu? E aí a gente tem o papel de, ao invés de ficar focando, ela precisa aprender. Eu quero recuperar o meu sono, né? Eu quero poder dormir bem. Ai, não sei por que a criança de repente parou de dormir bem, tá me dando um trabalho, não consigo dormir. A gente fica muito preso na nossa dor, né? Porque a gente fica desabastecido, né? Eu quero poder dormir bem, quero poder descansar, tudo bem. Só que aí, o que está acontecendo com essa criança? Por que será que desorganizou o sono dela? Aconteceu algum evento desde o momento em que começou essa desorganização? Porque às vezes a gente também não percebe, né? Mas a criança, ela tá, por exemplo, vamos pensar num cenário que já aconteceu aqui em casa. A criança pode estar passando por algum trauma, em específico ela, com algum desafio, alguma adaptação, e isso está afetando ela, ou ela pode estar absorvendo a energia do ambiente. Então, se de repente, vamos supor, um parente doente na família, né? Meu pai está doente, aí eu começo a ficar meio mal. Só que aí eu quero preservar a criança. Então, eu não jogo claro com ela que meu pai está doente, eu estou preocupada, eu estou tensa, eu estou triste, eu estou assustada, não sei o quê. Danana. Não. Tá tudo bem, mamãe? Tá, e tudo bem. Tipo, né? Não tá acontecendo nada. Mamãe tá ótima. Só que ela percebe que você não tá bem. Meu, é muito fácil a criança ficar com essa desconfiança de que a mamãe tá falando que tá bem, mas a mamãe não tá bem. Parece que ela não tá bem. Eu preciso fazer alguma coisa para ajudar a mamãe. E aí, a criança, de repente, gruda na gente. Né, Flor? Você sabe que esses movimentos acontecem muito. Gruda, e não consegue nem dormir direito. Por quê? Porque ela quer garantir que você esteja bem. Então parece que ela tá te pedindo colo, mas na verdade ela tá te dando colo. E é muito louco, porque pode acontecer de várias formas isso, né? Digamos que eu vou entender que é um ritmo dela, mas se ela tivesse organizada, ela estaria dormindo bem, de certa forma, né? Então, tipo, às vezes, olhar para esse comportamento que está alterado, com essa preocupação de tentar entender o que está por trás, será que tem alguma coisa aí que eu tenho que desvendar? Quantas vezes a gente já não se falou, né, Flor? Nossa, a Nara tá com medo, de repente ela começou a ter medo de não sei o quê, e eu não sei explicar por quê. Aí a Clarissa falava, e você, como é que você tá? Ai, meu Deus, deixa eu ver, deixa eu ver, porque eu, desconectada de mim, fruto dessa educação tradicional, que fez com que eu ficasse muito perdida de quem eu sou, tenho dificuldade, não tenho essa autoestima lá em cima como tem minha filha, entendeu? Eu não consigo reconhecer tão bem as minhas necessidades que não estão atendidas. E de repente eu vou lá e descubro que é verdade. Na época do desmame da Nara, por exemplo, com quase 4 anos, para vocês verem um exemplo, né? Que tem umas 30 mil pessoas novas na página desde a última vez que eu devo ter falado disso. Mas assim, quando a Nara estava desmamando, né? Quando ela desmamou, que foi, ela estava com 3 anos e 8 meses, mais ou menos. Eu senti que foi, nossa, eu fui a mãe incrível, que deu peito até os quase 4 anos, praticamente livre demanda, fui mudando um pouco a dinâmica mais para o fim. No final, ela foi bebericando só à noite, aí teve uma hora que secou e ela levou numa boa. Levou numa boa, mas ela começou a ficar cheia de medos. E aí eu não entendi por quê. Quer dizer, na verdade, na época eu não tinha nem casado uma coisa com a outra, né? Mas aí, quando ela começou a ficar com medo de andar pela casa sozinha, eu lembro que uma das conversas foi com você. Clarissa, tá acontecendo isso. A Nara tá meio estranha. Tipo, ela não é. Ela nunca foi medrosa. Eu sei que 4 anos tem essa fase, mas não sei. Sempre dorme comigo, sempre dormiu comigo, então não era muito isso. E aí a Clarissa perguntou: desde quando? Você consegue lembrar alguma coisa que aconteceu na época? Como que você tava? Como que ela tava? Aconteceu alguma coisa com ela? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, aconteceu o desmame, mas foi ótimo. Imagina, tudo de. E aí que eu me liguei. Imagina o caramba. Para ela pode até ser que sim. Mas para mim, que tinha ela em processos cirúrgicos, para quem não sabe, minha filha ela fez já 5 cirurgias em 6 anos, né? Porque ela tem uma malformação na mandíbula dela. E aí eu tinha já meio que. Eu sabia que ela já tinha feito umas 2 ou 3 cirurgias naquela época e ela tinha umas 2 ou 3 cirurgias para. Tinha mais 2 cirurgias pela frente da distração mandibular, que era a pior de todas, né? A mais agressiva, digamos, a mais invasiva. E o meu medo era: como vai ser consolar minha filha sem o peito? Porque, nossa, como o peito organiza, né? Como o peito traz aquela tranquilidade para a criança. E eu tinha uma insegurança de que, meu, eu não vou ter essa arma na mão, justamente na operação mais delicada. E só que eu, muito desconectada de mim, muito acostumada a me atropelar, a passar por cima de mim e a ser aquele
pode deixar que eu tô no comando e eu faço acontecer. Resolutiva e funcional, né? Hã? Resolutiva e funcional. Exatamente, funcional, resolutiva, prática, né? Tipo, vamos lá, não dá tempo de ficar vulnerável nessa vida, não tem. Coisa séria, a gente tem que tocar o barco e vamos pra frente, né? Tudo que a gente aprendeu a enfrentar a vida, né? E não sei olhar pra mim, eu sei olhar pro outro. Eu sou codependente, eu gosto de olhar pro outro, cuidar do outro, sou especialista em identificar a necessidade do outro. A minha? Que isso? Salva. Bobagem, né? Deixa quieto. Deixa tudo para baixo do tapete. Então eu não sabia. Aí o convite que minha filha faz é: mamãe, você reparou que você tá insegura? Você tá cagando de medo? Você tá achando que tá tudo certo? Tá tudo certo? Caramba, olha para isso. E foi a partir do momento que eu trouxe essa consciência, comecei a investigar isso, fui explorar, escrever carta para minha criança, conversar com ela durante o sono, explicar para ela que eu estava identificando, graças ao movimento dela, a generosidade dela de apresentar aquele comportamento para mim, eu comecei a entender coisas de mim que eu não estava tendo oportunidade de olhar. Eu não estava parando para olhar, não estava conseguindo identificar e eu não estava conseguindo, obviamente, elaborar em mim, processar em mim, integrar em mim, viver para poder trazer para terapia, para algum processo com a minha criança, enfim. Estava ignorando. Ignorando significa o quê? Tô convivendo com aquilo, né? Tô sendo refém daquilo, porque aquilo tá lá. E não só tá me atrapalhando, como tá sendo manifestado na minha filha. Muito louco, né? Ô, Mar, tem uma pessoa aqui que fez uma pergunta que eu acho que é legal a gente esclarecer a partir disso que você está falando, né? A Ludmilla, ela falou assim, tudo tem algo por trás e se for apenas algo relacionado à personalidade da criança? Sinto o peso de ter que buscar a culpa nas nossas atitudes. Eu sinto que cada vez mais, ontem eu estava vendo um vídeo que a Flávia me mandou do Gabor Maté, que é um especialista em trauma, né, um psiquiatra, acho que ele é, não sei se ele não é canadense, não, ele é húngaro, né, ele mora no Canadá, sei lá. Mas o Gabor Maté estava falando justamente sobre doenças mentais, né, tá falando sobre depressão e tal, e falando que existe, né, existe vários estudos, enfim, que não existe aí um gene responsável por aquilo, mas um conjunto de genes que torna uma propensão para aquilo. Mas que o fator mais determinante é sim o ambiente, né? É esse ambiente, são essas experiências. É como, né? Como se tivesse uma propensão para algo, mas como essa criança, essa experiência infantil vai acontecer, obviamente que ao longo da vida, né, as situações que a gente vai vivendo, elas vão ter impacto, mas ele fala muito sobre a importância desses primeiros anos de vida, né, onde esse ser vai começar, isso que ela está chamando aqui de personalidade. A personalidade, ela vai começar, né, essa criança a criar uma personalidade, né, uma noção de quem ela é, uma maneira como ela se mostra para o mundo. Isso, a criança, ela não nasce com uma personalidade, não, gente. A personalidade é algo, a gente tem mania de falar, isso é da personalidade da criança. Não, a personalidade, ela é constituída à medida que vão me contando sobre como o mundo funciona, sobre quem eu sou, né? E eu vou introjetando esses conceitos. Tem um livro da Laura Gutman muito bacana que fala sobre isso, que chama O Poder do Discurso Materno. Então, sugiro que vocês, quem quiser entender um pouquinho melhor sobre como que esse discurso, o que é nomeado, o atendimento das minhas necessidades, vai forjando a minha percepção de mundo e de mim mesmo, né? Então, a criança, isso que a Maíra está falando, é muito maravilhoso, porque, assim, a Nara vivenciando e se tornando o medo, né? Trazendo esse medo à tona aí, a criança, né, ela tá intimamente ligada, ela é sensível, ela tá aí, nós somos seres fusionais e a criança, então, né, ela tá aí fundida no campo emocional da mãe. Então, tudo aquilo que a gente não digere, generosamente a criança vai em direção àquilo com a sensibilidade dela, porque ela percebe isso, ela percebe mudança na expressão facial, ela percebe mudança na nossa postura corporal, ela percebe tudo do não verbal também, porque ela está muito presente, muito inteira, né? A cabecinha dela não tem tanta coisa, o ritmo dela é outro, ela está conectada com o ritmo natural. Escutem a live desde o início, que isso que eu estou falando vai fazer sentido aqui, né? Então ela vai generosamente trazer isso à tona, com quem diz, mãe, olha para isso daqui,
Porque você hoje é adulto e você tem como lidar. Eu tô só desenhando para você o que está acontecendo. Se você não assume a responsabilidade por isso, eu vou entender que é meu e vou seguir perpetuando esse comportamento. Agora, se você, como adulta, vem, me ampara, me acompanha, nomeia para mim, assume a responsabilidade do que é seu, busca ajuda, como a Maíra fez, Clarissa, não estou entendendo, fulana, me ajuda aqui. Eu tenho como lidar. Então não para na culpa. A culpa é maravilhosa porque ela te para. A gente vem num movimento muito acelerado, a hora que eu me sinto culpada diante de algo, ela me para. E a hora que eu paro, eu tenho a possibilidade de diminuir o meu ritmo e de sentir o que aquilo está me mobilizando. Poxa, nossa, a Maíra sentiu. Gente, a minha filha está com medo. Nossa, isso também me deixa com medo. Como que eu posso ajudar ela? Ai, o que será que eu estou fazendo? Eu começo a questionar. Não tenham medo de questionar. Você, como adulta, hoje tem como buscar solução, buscar apoio, pedir ajuda, né? E não ficar paralisada, expressar o que você sente. A criança não, ela depende de você. Se você não dizer para ela que aquilo que ela está sentindo é seu, se você não fizer práticas, né? Não é só dizer, mas se você não acompanhar ela, se você não permitir que ela expresse, se você não atender o que ela necessita, ninguém vai poder fazer isso. Você ou as pessoas que estão ao redor, mas principalmente nós, mães, sim. É quem ela está ligada mais intimamente, é quem vai nomear esse mundo para ela. É quem ela teve 9 meses ali intimamente ligada. E depois que ela nasce, né, tem algo que a gente não vai poder aprofundar aqui, mas ela segue fundida emocionalmente com a gente. Então, é isso, gente. Assim, tem tanta coisa para falar sobre esse assunto, né, Má? Mas a gente já falou tanto nos episódios da Tenda. Sim, inclusive fica esse convite de novo, assim, quem chegou depois na live, saiba que eu tenho um podcast com a Clarissa, que já tem 51 episódios, a partir de amanhã 51, porque amanhã a gente vai lançar um episódio sobre automutilação, e lá a gente fala sobre esses temas, em quase todos os episódios a gente faz esse tipo de abordagem, leitura, traz casos nossos, enfim, é muito especial mesmo. Vocês podem seguir a Tenda Materna pelo Spotify, tem link dele na minha página também, lá no perfil, tem o destaque lá no negócio para vocês verem, tem o perfil da Tenda Materna aqui no Instagram também. Vale muito a pena seguir. Fica o convite para que vocês se inscrevam na série também do Dar Voz às Crianças, que vai começar dia 19, nesse link que está aí, ou no link que está no meu perfil, para que vocês possam vir para essas 4 aulas gratuitas que eu vou dar para vocês, falando sobre a natureza da criança. Tenda Materna, explicando a diferença entre a educação tradicional e a criação consciente, por que a educação tradicional fez com que a gente ficasse tão limitado no nosso maternar, com essa desconexão tão grande com as crianças, por que ela desviou a gente da nossa natureza, como mais ou menos eu já trouxe aqui, a gente trouxe aqui para que vocês pudessem entender, entendeu? Eu quero muito que vocês entendam isso. E acho que só uma coisa também que eu queria deixar claro, Flor, pensar que quando a gente reconhece todas essas necessidades da criança e percebe que a gente está falhando, uma das pressões que a gente pode sentir, que gera essa culpa também, é tipo, cara, eu não vou dar conta. E é verdade, a gente não vai dar conta. Tá? A gente não vai conseguir atender tudo que a criança necessita. Mas a gente vai aprender a reconhecer a legitimidade de todas as necessidades que elas trazem, essas crianças. A entender que se ela está pedindo é porque ela precisa. Ou que pelo menos, se aquilo lá é um desejo e não uma necessidade, existe talvez um pedido deslocado. E eu vou aprender a investigar, a tentar entender de onde que está vindo aquele comportamento e a ter um olhar mais amoroso e confiando que essa criança está sempre dando o melhor dela, está sempre tentando o melhor. E que eu preciso fazer um trabalho para poder, digamos, reconhecer isso, a legitimidade disso e minimamente validar e nomear para ela. Mas nunca tentar convencer que ela não tem o direito de pedir aquilo, que não tem sentido, ela está se sentindo daquela forma. Porque isso é eu não aceitar a autenticidade do meu filho. É eu brigar contra a natureza dele. É eu fazer ele se sentir inadequado e ele se sentir pressionado para se desviar de si mesmo para poder contentar, deixar minha mãe mais tranquila. Porque olha como ela se desorganiza quando eu manifesto a minha autenticidade. Eu preciso tanto do afeto, eu preciso tanto do amor, eu quero tanto estar conectado com essa mãe. Eu dependo disso mais do que tudo na vida. Então eu prefiro abrir mão de mim, da minha autenticidade. E é isso que eu quero preservar de vocês. Porque tudo bem eu não conseguir, assim, tipo, obviamente que eu vou fazer um trabalho para tentar sempre atender. E quando eu não puder atender, eu vou ter que aprender a, pelo menos,
conseguir validar, nomear, para que essa criança saiba que o problema não é ela estar querendo aquilo, precisando daquilo. É simplesmente um mundo que não está compatível naquele momento para a necessidade dela e não vai ter atendimento. E isso é a resiliência que ela vai gerar também, entendeu? Tipo, ah, beleza, eu vou ter que me... Agora eu estou frustrada porque a mamãe não vai poder me atender, mas a mamãe está me vendo. A mamãe me reconhece. A minha mãe me aceita. Esse é o amor incondicional. Minha mãe aceita. E, sobretudo, Mar, o meu corpo, o que o meu corpo está me dizendo que eu necessito, está correto. Então, quando eu valido, eu nomeio o que está acontecendo com ela, que eu vejo, ela se mantém ancorada Isso. e confiando nos sinais que o corpo dá. Eu não estou dissociando essa criança do corpo, fazendo com que ela tenha que abrir mão para ficar aqui, para que eu dê uma migalhinha para ela. Ela se mantém fiel e conectada ao seu corpo. Isso é o prioritário disso, da gente validar o que está acontecendo com ela, mesmo quando eu não posso atender. E também assim, ou quando ela está frustrada com alguma coisa, eu não retiro a minha presença, eu mostro a minha... Pelo contrário, eu vou lá e eu testemunho isso, né? Tá. Eu acompanho a frustração dela. Isso é primordial. Então, basicamente eu sempre vou estar ao lado dela, mostrando, eu te entendo, eu tô aqui com você, mesmo você não estando atendido no que você quer, mamãe te entende, mamãe tá aqui, mamãe te compreende. Porque a criança, ela precisa ser vista, ouvida, compreendida, se sentir importante e acompanhada. E para isso ela precisa de uma testemunha, entendeu? Da dor dela. A maior dor não é o evento traumático, a dor, né, como o próprio Gabor Maté fala, né? Não é o evento em si traumático que provoca o trauma, mas sim a sensação de estar sozinho, de ninguém se importar com você. Aquela sensação de que, poxa, tá doendo em mim ter sofrido bullying na escola, eu chego em casa e não posso conversar com meus pais a respeito, não tenho como falar para eles, não tenho intimidade emocional com eles. Por que Né? isso é o que mais dói? Por que isso traumatiza? Porque essa é a nossa maior necessidade básica. A nossa natureza foi desenhada assim. Eu preciso de um outro, num momento que eu sou dependente, para me acompanhar, para atender o que eu necessito. Porque eu preciso de vínculo, né? E isso vai estar muito explícito no episódio de amanhã da Tenda Materna, que vai sair de automutilação. Então, escutem, porque o que a gente faz na infância, gente, também vai ser digamos, o campo que a gente está, né? Tipo, o que a gente está preparando para a adolescência. Então, tipo, muito do que acontece lá é resultado do que não foi plantado aqui, ou que foi plantado aqui, né? Da forma como foi. Que tipo de vínculo eu estou estabelecendo com essa criança hoje, para que esse adolescente possa ir para esse mundo confiante de que tá tudo bem, tipo, sem esses buracos todos, né? Sem essa sensação de desamparo que ele precisa preencher com, de repente, no caso do episódio, com a automutilação. E muita gente ficou perguntando aqui, né, sobre adolescência e tal, ao longo da live. Gente, eu deixei um nome aqui, eu escrevi, mas a minha sócia, né, na Escola da Educação Positiva, Juliana Franco, pediatra, e a Melina também Araújo, que é a pessoa que a gente entrevistou na Tenda Materna. Sigam a doutora Juliana Franco, pediatra, e a Melina Araújo, Mel Araújo, porque elas trabalham especificamente com adolescência. Isso. Elas produzem muito conteúdo sobre adolescência e aí vocês vão poder entender mais profundamente o movimento. Inclusive, na semana que vem, eu vou... a quarta live de... Exatamente, Juliana Franco, de pediatra. Obrigada. A quarta live de esquenta da série vai ser com a doutora Juliana Franco. A gente vai falar sobre automutilação e risco de suicídio na adolescência. Então, tipo, também vai ser destrinchando esse tema do episódio da Tenda Materna de amanhã. Então venham, porque vai ser com certeza, assim, super importante, porque a gente vai falar da infância. O que acontece na infância? Por que esse adolescente chega nesse ponto com esse recurso, né? Com essa tendência para o suicídio ou já praticando a automutilação, tá? Qual é o tamanho da dor dele? Porque a dor dele é de desamparo. A automutilação, assim, é uma dor tão forte, intensa internamente, que eu prefiro me cortar, sentir uma dor física para suportar aquilo que está acontecendo dentro de mim. Não é modinha, não é frescura, não é chamada de atenção, né? Tipo, não é fase, não. A gente tem que olhar com muito mais seriedade e compaixão por eles, né? Então, enfim, se preparem que isso vai ser na quinta-feira que vem. E na quarta-feira vai ter uma live também com a Tariana Rocha, que é maravilhosa, sobre mães narcisistas e como que ser filha de mãe narcisista pode impactar na tua forma de educar os filhos. Então,
venham para essas 2 lives que vão ser incríveis e se inscrevam na série que vai acontecer a partir do dia 19, tá bom? Entrem nos grupos, porque lá vocês garantem receber toda a informação, um material que vai ser exclusivo, com resumo das aulas e também o acesso para as reprises, que vão ficar só durante o evento gratuito online. Gente, é um pacote, é um conteúdo de ouro, te juro para vocês. É transformador. Eu recebo muito feedback de gente que fala, cara, a minha vida em casa mudou depois dessas aulas, tá? Então, muitíssimo obrigada, meu amor. Linda, maravilhosa. Obrigada. Você. Que delícia te acompanhar por tanto tempo e ser você tão próxima de mim. Mas obrigada pela presença de todos. Quem quiser fazer uma fotinho, dá um sorriso, Flor. A gente faz um print e manda aí no seu stories. Divulguem a live. Porque aí eu marco vocês também, tá bom? E a gente se vê. Obrigada, linda. Beijo, Tchau, pessoal. gente. Até mais.